Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais uma sexta-feira online. É uma alegria poder receber-vos aqui na nossa casa, em Algés, e podermos partilhar estes momentos de comunhão juntos, de partilha, de ensino das Escrituras, da Palavra de Deus. E estamos certos que o Senhor nos vai abençoar e nos vai falar no fim de mais esta semana. Estamos a chegar ao fim das meditações que temos estado a fazer sobre sermos imitadores de Jesus, sermos cópias de Jesus. Sem dúvida que esse é o alvo de Deus para a nossa vida. E hoje gostava que aprendêssemos juntos a descansar como Jesus. A descansar como Jesus. Jesus ensina-nos que nós podemos e devemos descansar no cuidado do Pai. E hoje convido-vos a lermos as Escrituras em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Marcos 4, 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo-lhe: Mestre, não te importas que morramos, que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Imitadores de Jesus. O que é que eu gostava de partilhar convosco hoje? Gostava que nós aprendêssemos a descansar como Jesus. A descansar como Jesus. Eu sei que nem sempre é fácil e é um desafio grande para a nossa vida, mas nós temos que aprender a descansar nos braços do Pai. Jesus descansava plenamente no cuidado do Pai e nós também o podemos fazer. Esta é uma história que nós conhecemos bem, mas eu acredito que podemos extrair 4 ou 5 verdades úteis para a nossa vida nesta noite. Em primeiro lugar, é interessante percebermos que era Jesus quem guiava os seus discípulos. Os discípulos não foram para o mar, não resolveram passar para outra margem por iniciativa própria. Não foram eles que se lembraram, como às vezes acontecia, como acontece às vezes na nossa vida, de dizer: bem, agora vamos fazer assim, 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 desta maneira, da outra. Não. Era Jesus quem os estava a guiar. Vejam que foi Jesus quem lhes disse: passemos para a outra banda, passemos para a outra margem. A iniciativa, a direção, a orientação vinha do Senhor Jesus Cristo. E, queridos amigos e irmãos, quando é Jesus a dirigir a nossa vida, não temos o que temer, não temos que ficar preocupados com o que acontecerá mais à frente. Talvez possamos vir a encontrar tempestades, lutas, batalhas, dificuldades, mas foi Jesus quem nos guiou. Ele estará connosco. Podemos descansar. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele sabia que era da vontade do Pai passar para a outra margem. Por isso é que ele estava tranquilo, estava descansando, estava dormindo. A mesma coisa pode e deve acontecer connosco. Quando é Deus a dirigir-nos, quando é o Pai a dirigir-nos, quando é Jesus a orientar-nos, nós podemos estar seguros que Ele cuidará de nós. Então, em primeiro lugar, aprendemos nesta história que era Jesus quem estava a guiar os seus discípulos. Em segundo lugar, aprendemos uma outra coisa muito, muito, muito importante para nós. É que mesmo na vontade de Deus, levantam-se tempestades. Às vezes imaginamos: bem, se eu estiver no centro da vontade de Deus, se eu estiver a cumprir a vontade de Deus, tudo vai correr bem, vai ser um mar de rosas, não vão haver problemas, dificuldades, lutas, batalhas. Este texto ensina-nos exatamente o inverso disso, exatamente o contrário disso. É que mesmo na vontade de Deus vão se levantar tempestades na nossa vida. Até me atrevo a ir mais longe. Muitas vezes, por estarmos na vontade de Deus, é que se levantam grandes tempestades, grandes lutas, grandes batalhas sobre a nossa vida. A Bíblia diz que se levantou um grande temporal de vento e que subiam as ondas por cima do barco,
de maneira que este barco já se enchia. Vejam, Jesus disse: passemos para a outra margem. Eles estavam a obedecer à voz do Mestre, estavam a obedecer à voz de Jesus, estavam a ser obedientes à indicação que Jesus lhes tinha dado. Eles estavam verdadeiramente no centro da vontade do Pai, estavam a cumprir as indicações do seu Mestre, do seu Senhor, do seu Salvador, do soberano dos céus e da terra. E nessa viagem para cumprir a vontade de Deus, levantou-se uma grande tempestade. Irmãos, as tempestades em si podem não ser um grande problema se Jesus estiver connosco. Nós podemos enfrentar as tempestades, as montanhas, os gigantes da vida, desde que Jesus esteja ao nosso lado. Podemos encontrar descanso e tranquilidade. É isso que este texto nos quer ensinar. É isso que eu desejo imitar em Jesus, a descansar como o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, é isto que eu estava a partilhar convosco. Se estamos na vontade de Deus, podemos descansar. Se estamos a cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus, nós podemos descansar. Mesmo no meio da tempestade, podemos descansar. Vejam, a Bíblia diz que foi Jesus quem guiou os seus discípulos. Foi Jesus que disse: passemos para outra banda. É na vontade de Deus que se levantou esta enorme tempestade. Mas se estamos na vontade de Deus, nós podemos descansar nele. Veja o que é que a Bíblia diz. E Jesus, ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Mestre, não se te dá que pereçamos, diziam os discípulos. É interessante, a tempestade estava lá, a luta estava lá, o perigo de morte estava lá, mas Jesus conhecia a vontade do Pai para a sua vida. Ele sabia que estava no propósito de Deus. Ele sabia que a sua hora ainda não tinha chegado. Ele sabia para o que tinha vindo, qual era o projeto, o alvo, o plano de Deus para a sua vida. Por isso, ele podia estar a dormir no meio da tempestade. Se estamos na vontade de Deus, mesmo no meio da tempestade, podemos dormir tranquilos. Eu sei. Todos nós já tivemos algumas noites mal dormidas, já passámos por momentos difíceis. Algumas noites, se calhar, nem dormimos por causa da tempestade, da luta, da batalha que estávamos a viver, da aflição que tomava conta do nosso coração, da nossa vida. Por vezes porque tomámos decisões fora da vontade de Deus, ou por vezes porque duvidámos, nos questionámos. Isso é humano, é natural, mas Jesus está a ensinar-nos e nós queremos ser seus imitadores. Queremos imitar a vida, o ministério, o serviço, o comportamento, as atitudes de Jesus. E Jesus está-nos a ensinar de que mesmo na tempestade, se estamos na vontade de Deus, podemos descansar, podemos estar tranquilos, podemos ter paz, podemos ter confiança, porque Ele não nos abandona. Na tempestade Ele está lá. Desde que Ele esteja lá, tudo vai correr pelo melhor. Então diz que Jesus estava dormindo. Os discípulos aflitos: Mestre, não estás preocupado? Vamos morrer todos. Não estás preocupado que nós morramos? E diz que Jesus dormia tranquilo sobre a sua almofada. Porquê? Porque se estamos na vontade de Deus, podemos descansar. Em quarto lugar, este texto ensina-nos que as tempestades estão sujeitas a Jesus. Não é Jesus que está sujeito às tempestades, são as tempestades que estão sujeitas a Jesus. Por isso é que Jesus dormia tranquilo. Ele sabia que tinha autoridade sobre a tempestade. Ele sabia que tinha autoridade sobre a sua criação. Jesus estava tranquilo, estava dormindo. E isto é fundamental para mim, para ti. É um alicerce, uma força para a nossa fé, para a nossa confiança em Deus. As tempestades estão sujeitas a Ele. Espero que em casa estejas a dizer um grande amém. Mas eu vou repetir: as tempestades estão sujeitas a Ele. Tudo está sujeito a Ele, tudo está submisso a Ele. Ele é o soberano, o Senhor do universo, o Senhor sobre a nossa vida. Não há nada que possa chegar a nós que não tenha a permissão dEle e que fuja ao seu controle. As tempestades da vida, sejam elas quais forem, estão sujeitas a Ele. Por isso a Bíblia diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança, grande
tranquilidade. Não sei quais são as tempestades da tua vida. Não sei aquilo que tens estado a enfrentar nestes últimos tempos. Bem, todos nós temos enfrentado algumas tempestades nestes últimos meses. Mas o que eu sei é que se Jesus estiver contigo no barco, nós podemos ter a certeza que as tempestades estão sujeitas a Ele. Se Jesus for o Senhor, o capitão da tua vida, não há tempestade que te possa derrotar, porque Ele é Senhor até sobre as tempestades. Diz que Jesus despertando, vejam, não diz que Ele fez uma oração muito grande, que Ele gritou, não, diz que Ele simplesmente repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Ele deu ordens à sua criação, Ele deu ordens ao mar e ao vento, que é a criação dele. Ele tem autoridade sobre as tempestades, Ele tem autoridade sobre tudo. Ele diz: cala-te, aquieta-te, e a Bíblia diz que instantaneamente o vento aquietou-se, o mar aquietou-se, e a Bíblia diz: e houve grande bonança, grande paz. Queridos irmãos, queridos amigos, mesmo no meio da tempestade pode haver bonança, pode haver paz. Basta uma palavra de Jesus para mudar as circunstâncias, a história da tua vida, a história da tempestade que está à tua volta. Descansa nele, confia nele. Estamos a aprender a descansar como Jesus. Jesus podia descansar porque ele sabia quem era o Pai, ele sabia a autoridade que tinha também, e ele pôde dizer à tempestade: acalma-te, e houve grande bonança. Isso leva-me a uma última ideia, muito importante, talvez a mais importante daquelas que partilhei convosco, é que o verdadeiro descanso está sempre associado à fé. O verdadeiro descanso está associado à nossa fé. Nós só encontraremos descanso em Deus, descanso em Jesus, se permitirmos que a fé seja desenvolvida e aperfeiçoada na nossa vida. A Bíblia desafia-nos a sermos homens e mulheres de fé, homens e mulheres que confiam nele, que descansam nele, que creem nele. Necessitamos de fé para receber o milagre do descanso na nossa vida. Jesus olhou para os discípulos depois de ele ter acalmado a tempestade, ter acalmado os ventos e os mares. Ele olhou para os discípulos e disse: então, por que vocês são tão duvidosos? Por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Vocês já andam comigo há tantos meses, já viram tantos milagres, já viram que o Pai cuida de nós, que o Pai obedece, e ainda não tendes fé? Ainda não me conhecem? Não sabem que eu sou Senhor sobre todas as coisas? Se eu estou aqui no barco, vocês podem ter calma. Se fui eu que disse para avançarmos para o outro lado, eu sabia que lá à frente ia haver uma tempestade. Vocês ainda não creem em mim, vocês ainda não descansam em mim, vocês ainda não têm confiança em mim. É que a fé vai mudar a realidade da nossa tempestade, vai mudar o comportamento que nós vamos ter no meio da prova e na luta. Se nós temos fé que Ele está connosco, mesmo na maior das tempestades, nós não temeremos, porque maior é aquele que está connosco, maior é aquele que está ao nosso lado, e mesmo nas tempestades nós somos mais do que vencedores nele, mais do que vitoriosos nele. É o que Jesus estava a dizer: vocês ainda não têm fé. Como é que está a vossa fé? Vejam, Jesus nem disse a vossa fé é pequena, porque uma fé pequena pode ser usada por Deus. O problema não é a dimensão da fé, porque se pusermos a nossa pouca fé no sítio certo, na pessoa certa, Ele pode multiplicar e usar isso. O problema é que parece que os discípulos ainda nem tinham fé. Jesus diz: ainda não tendes fé, depois de tudo o que viste e experimentaste. Irmãos, o verdadeiro descanso está associado à nossa fé nele. Só vamos ter paz, descanso e tranquilidade quando confiarmos nele acima da tempestade, quando confiarmos a ele tudo, a nossa vida, o presente e o futuro, o presente e a eternidade. Quando nós confiamos a ele toda a nossa existência, aí nós podemos descansar. É interessante que os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Vejam que Jesus tinha razão. Eles ainda não tinham fé, ainda não tinham compreensão total de quem Ele era. Mas nós temos. Nós sabemos que Jesus é Deus feito homem. Nós sabemos que Jesus é o Criador dos céus e a terra. Nós sabemos que Jesus é o soberano que está sentado no trono e reina sobre todas as coisas. Por isso, a nossa fé não deve ser vacilante. A nossa fé deve estar alicerçada nele. E podemos e devemos descansar, mesmo no meio da tempestade. Alguns estão dizendo, pastor, está difícil, a tempestade é grande, encontrar o descanso é complicado. Vamos voltar-nos para Ele. Vamos também dizer, Mestre, não me deixes afundar. Mestre, olha a tempestade. Ele está lá. Convida-o para estar presente. Se Ele estiver presente, Ele cuidará de nós. Então hoje gostava que tivesses aprendido comigo esta ideia. Descansando como Jesus. Eu quero aprender a descansar como Jesus. Lembra-te, Jesus era quem guiava os discípulos. Jesus é quem nos guia a nós. Queremos que Ele seja aquele que guia a nossa comunidade, a nossa igreja aqui em Algés. Queremos que Jesus guie a nossa vida, guie a nossa casa, guie a nossa família. Ora a Jesus para que Ele seja o capitão do teu lar, da tua casa. Jesus guiava os discípulos e mesmo na vontade de Deus as tempestades vão se levantar. Querido amigo, estás a passar pela tempestade, pela prova, pela luta. Não quer dizer que estejas em pecado, que tenhas falhado, que tenhas errado, que estejas longe da vontade de Deus. Muitas vezes, estando na vontade de Deus, as tempestades vão se levantar. Mas se é Jesus a guiar-te, Ele estará lá presente. Ele estará lá presente. Se estamos na vontade de Deus, podemos descansar. Podemos descansar. Nossa vida está nas tuas mãos. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não foi o que os discípulos disseram? Podemos descansar nele, entregar a Ele o presente e o futuro. Lembrem-se, as tempestades estão sujeitas a Ele. Não é Ele que está sujeito às tempestades. São as tempestades que estão sujeitas à sua autoridade, à sua voz, ao seu poder. E por fim, lembremos que o verdadeiro descanso está associado à nossa fé. Nunca encontraremos descanso se não tivermos fé nele, se não colocarmos a nossa fé nele, se não colocarmos a nossa confiança nele. É o meu desafio para ti hoje. Vamos colocar a nossa fé nele, vamos colocar a nossa vida nas suas mãos. Vamos caminhar por fé e não por vista. Vamos caminhar, podemos não estar a ver, mas pela fé vamos continuar a caminhar em obediência à sua voz, em obediência à sua vontade. Ele cuidará de nós. Entrega agora o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele e Ele tudo fará. Ele é aquele que quer cuidar de nós. Então vamos aprender a sermos seus imitadores e a descansarmos no cuidado do Pai, como Jesus descansou. Vamos orar juntos. Quero orar por ti. Estás no meio da tempestade, da luta, da batalha. Eu quero orar no nome de Jesus para que o seu descanso possa chegar ao teu coração, possa chegar à tua vida hoje. Senhor, te agradecemos por estes momentos. Podemos passar juntos na tua casa, na tua presença, recebendo a tua palavra, o teu encorajamento. Eu oro a ti no nome de Jesus, para cada um que nos acompanha nesta noite nos seus lares, ou nos dias seguintes que vão ver esta gravação, este vídeo, esta mensagem. Nós oramos a ti no nome de Jesus, para que o teu descanso possa chegar às suas vidas. Eu oro para que produzas fé nos nossos corações, confiança em ti, para que possamos aprender a descansar no Senhor. Tu estás connosco, apesar das lutas, apesar das tempestades, tu não nos abandonas, tu estás ao nosso lado, e se tu estiveres connosco, não temeremos mal algum, porque tu estás connosco, tu és o nosso bom pastor, que cuidas de cada um de nós. Abençoa a cada família, a cada amiga, a cada irmão que nos acompanhou nesta mensagem. Eu oro para que eles possam encontrar descanso em ti e que possam seguir o teu exemplo a descansar como Jesus. No nome de Jesus nós oramos e para a tua glória. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, foi muito bom estarmos juntos em mais uma sexta-feira online, mas será melhor estarmos juntos no domingo, aqui
presencialmente na casa de oração. Com certeza, se não puderes ainda vir, nós estaremos também a transmitir o nosso culto em direto também, para que a mensagem, a palavra de Deus chegue até ao teu coração, até à tua vida. Não desanimes, descansa em Deus, Ele está connosco, Ele dar-nos-á a vitória. Vão vir tempos novos em que nós poderemos dar testemunho do seu cuidado. Então, deixo um abraço, que Deus os possa abençoar e espero por vós domingo e sexta-feira voltamos a estar também juntos em mais uma sexta-feira online. Que a paz seja convosco. Um abraço amigo. Deus os abençoe. Paz.